O que o futuro guarda pra mim? Não me importa, eu sou odiado ou caçado, matarei e matarei, sem parar. No fim, eu também serei cortado. Isso é tudo o que vai acontecer. Essa frase, galera, foi proferida por Takezo ao enfatizar seu desejo de viver pela espada. Uma frase que vai na contramão de qualquer pessoa com parafusos encaixados. Afinal, é natural que o ser humano fuja de dor e sofrimento. Mas não, Takezo claramente tem parafusos soltos e o vídeo de hoje começa na residência onde estava o Capitão Aoki no templo de Shipouji. Enquanto os monges aguardavam preocupados fora da residência, Aoki pisava forte dentro da casa e exclamava: "Repita o que disse." Otsu gelava e Takuan questionava: "Mas quantas vezes tenho que dizer isso a você? Você ainda não entendeu? Bom, eu vou falar bem devagar, então você será capaz de entender. Você é imbecil." Otsu tapava a boca dele e dizia disfarçando: não é isso. Ele costuma falar desse jeito com qualquer pessoa. Não é só pra você não." Takuan insistia: Não precisa disfarçar, Otsu. Um imbecil é um imbecil. Devemos alertá-lo pelo próprio bem." Aoki dizia: "Maldito, está zombando de mim. Você vai morrer." Calmamente, Takuan pontuava: "Eu estou muito bravo com o Takezo. Ele falhou dessa vez. Não completou o serviço, deixando você sobreviver. Ah, que safado. Não concorda comigo? Por causa da incompetência deste imbecil, os aldeões não podem trabalhar em suas lavouras, têm que servir de graça nas equipes de busca. É lastimável. Afinal, eles têm família para sustentar. Além disso, Takezo é como um bicho do mato. Os aldeões arriscam a vida nessa caçada." Aoki dizia: É para a ordem da vila." Takuan questionava: "Para manter a ordem, deve-se sacrificar a vida dos aldeões?" "Entendo. Se é assim, Otsu, vá você para as montanhas. Vá e capture Takezo." Otsu e Aoki tentavam entender e Takuan continuava: Sim, eu sei bem, é perigoso mandar uma mulher sozinha para as montanhas. Por isso, eu vou junto com ela." Aoki questionava: "O que está dizendo? Não é esse o ponto aqui." Takuan questionava: "Ainda quer que a Otsu continue te servindo a esse momento?" Otsu pensava: "Não quero." E Takuan dizia: Otsu, cadê você? Onde está você para servir esse capitão aqui?" Lá fora os monges gargalhavam, exceto pelo ancião que estava tenso, e Takuan continuava dizendo lá dentro: "Ai, viu? Mesmo pagando em ouro, ela não responderá a tais chamados. É só você ver essa cara de nojo aqui." Aoki se enfurecia e Takuan se aproximava dizendo cara a cara: "A propósito, esta espada, o que está esperando para usá-la?" Prontamente, Aoki avançava e cortava. O som de rasgo ecoava e o monge ancião entrava preocupado chamando pelo mestre Takuan. Os demais monges faziam o mesmo e podíamos ver o tecido do chão rasgado. Porém, Takuan havia se esquivado de braços cruzados. Tinha apenas um pequeno rasgo em seu antebraço, mas ele dizia calmamente: "Endireite essa postura." Takuan lambia o sangue, se aproximava, dava um tapa nas costas de Aoki e continuava: "Com essa sua postura só vai cortar minha pele, horas." Aoki gelava e pensava: Espera, eles entraram chamando pelo nome de Takuan?" Takuan continuava: "Leal ao servir o suzerano, porém humanitário no trato com o povo. Esse deveria ser o lema de pessoas em sua posição." O ancião pedia para o monge Takuan parar, e Aoki pensava: Takuan Sorro, o monge íntimo de Ikeda Terumasa, o suzerano do castelo Himeji, é ele? Takuan continuava dizendo: "Atrapalha a vida dos aldeões sem nenhuma consideração. Não se importa com o sofrimento de seus subordinados. Só fica no bem bom, com uma beldade lhe servindo saque, ora." Otsu absorvia o elogio courada e Takuan continuava: "É um perfeito funcionário público, ladrão de impostos. Poderia falar muito mais, mas você já é um homem morto. Fazer todo esse alvoroço e não conseguir pegar um simples Takezo é seppuku na certa." Aoki engolia seco, era tomado por humildade ao saber com quem ele falava, e Takuan questionava: "Otsu, você tem medo do Takezo?" Otsu questionava: "Medo do Takezinho? Não, nem um pouco." Ela se lembrava de vê-lo em sua infância e Takuan pontuava: "Comandante Aoki, Otsu irá salvar a sua vida. Ela vai pegar o Takezo pra você." A cena cortava para momentos mais tarde, onde Usugi, a mãe de Matahashi, questionava: "Por que pararam com as buscas?"
Faltava pouco para Takezo ser capturado. Respondiam. O monge Takuan levou Otsu para procurar Takezo e prometeu ao comandante Aoki que o capturaria em 3 dias, e disse que se falhasse, ele mesmo se enforcaria no velho pé de cedro do templo. Comentavam. Que temeridade! Como vai conseguir em 3 dias? Respondiam. Nós que participamos das buscas sabemos que é impossível. A velha sussurrava. O monge Takuan e Otsu? Ela pensava. Mas por que a minha nora? A cena cortava para a floresta, onde Otsu dizia. Senhor Takuan, o Takezinho não é bobo para ser capturado por mim. Por que prometeu aquilo? Ai meu Deus, não faço ideia de onde ele esteja. Takezinho, pode me ouvir? De repente, ela pisava em algo e soltava um grito. A dupla via vários corpos no chão e Takuan se ajoelhava. Ele iniciava uma oração e Otsu questionava. Foi o Takezinho? Takuan questionava. Quem mais seria? Otsu dizia tem razão, se ajoelhava e orava. Por favor, perdoem o Takezinho. A cena cortava para mais tarde, no anoitecer, onde a dupla fazia uma fogueira e Otsu chamava por Takezo. Mas Takuan interrompia dizendo. Otsu, venha comer, a batata já cozinhou. Otsu dizia ao pegante. Você me enganou, só eu estou procurando. Takuan pontuava. Já está muito escuro para continuar procurando. O que ele está fazendo? Otsu respondia mostrando cogumelos. Aqui, olhe. Takuan dizia. Oh, isso parece bom. Teremos uma caldeira de vegetais, então. Distante, Takezo via a fumaça na mata e mostrava-se bem cansado, galera. Enquanto isso, a dupla se alimentava e Takuan questionava. O que está te incomodando? Otsu parava de comer e quando iria responder, ela começava a chorar. Takuan via aquilo e questionava. Quer se abrir comigo? Minutos mais tarde, ele dizia após ouvir a história. Ah, então foi isso. Em lágrimas, Otsu dizia. Matahashi mentiu. Takuan amenizava. Foi melhor que tenha acontecido antes de se casarem. Você amava o Matahashi? Otsu dizia sim e Takuan questionava. Mas o que gostava nele? Otsu pensava e o tempo começava a passar. Ela não sabia o que responder até que dizia. Sabe, o Takezinho... Takuan percebia que ela estava falando agora de Takezo e não de Matahashi. E ela continuava. Ele sempre foi assim, desde pequeno. Não conseguia conviver com as pessoas, como um animal selvagem se refugiava nas montanhas. Com 13 anos, entrávamos num flashback nessa hora, onde liam em um cartaz. Arima Kihei, ando pelo país à procura de homens fortes. Desafio o homem mais forte desta vila para um duelo. Questionavam. Mas quem seria o homem mais forte? Respondiam. Eu não sou. Diziam. Ah, vai, isso a gente sabe. Olhavam para trás e viam um homem forte os encarando. Eventualmente, esse homem forte e Takezo ficavam frente a frente, e Takezo estava com a placa de procura por homens fortes nos ombros, até que o homem questionava. O que foi, garoto? Takezo respondia. Eu sou Takezo. Ele batia com a placa na cabeça do inimigo que já sangrava e curtava jogando no chão, pegava a espada do mesmo e sacava a bainha. Ele posicionava a lâmina e cortava. Sangue jorrava em sua cara e os aldeões se desesperavam. Banhado de sangue, Takezo dizia. Eu venci. Otsu voltava a contar. Depois daquele incidente, as pessoas se afastaram ainda mais dele. Takuan dizia. Ficaram com medo, é claro. Otsu pontuava. Menos uma pessoa. Só Matahashi continuou amigo do Takezinho. E isso me atraiu e... Ela voltava a chorar e Takuan questionava. E você tinha medo do Takezo? Otsu respondia chorando. Não, nem um pouco. Estou com tanta raiva. Takuan dizia. Otsu, fiquei intrigado com uma coisa. Você disse que gostou do Matahashi. Por que ele continuou sendo amigo do Takezo? De repente, o monge peidava, Otsu travava e Takuan dizia. Opa, acho que comi batata demais. Otsu respondia. Ora, para com isso, monge. Takuan dizia pegando mais comida. Vamos, Otsu, coma mais batata. Ela respondia. Eu não, Deus me livre de ficar peidando. Takuan insistia. Coma! Não precisa ter vergonha aqui no meio do mato, isso faz parte da natureza, da natureza. Otsu gargalhava e de repente, galera, Takuan olhava pra trás e questionava. Não concorda comigo, Takezo? Podíamos ver, galera, Takezo parado ao fundo. Otsu olhava surpresa e Takezo os encarava. O cheiro de comida continuava exalando pelo ambiente e Takuan pontuava. Você está enfraquecido, Takezo. Ofegante, Takezo encarava. Podíamos ver sua visão toda trêmula. Ele tentava falar e pensava. Otsu, o que faz aqui? Takuan pontuava.
Ora, nem consegue falar? Nós estamos aqui para te capturar. Takezo já posicionava sua espada de madeira, só que de repente ele via sangue na madeira. Em seguida, sua mente projetava as duas vítimas que o chamavam de diabo, demônio, monstro. Ele se lembrava de Osugi e os aldeões o amaldiçoando. Eles tentavam matá-lo. Se lembrava também de Matahashi. Em seguida, se lembrava dele atacando o que vinha contra ele. Ele eliminava tudo que tinha pela frente, até que não restava ninguém. De volta à realidade, Takezo só estava parado e Otsu vinha se aproximando. Takezo havia, tentava falar, mas não conseguia, porém ele pensava. Otsu, até você? Otsu questionava com os olhos cheios de lágrimas. Takezinho, quem é Oku? Takezo travava e Otsu questionava chorando. Quem é ela? Takezo via uma criança correndo na sua direção nesse momento. Ele travava e ela o abraçava. Confuso, ele ouvia Otsu dizendo em lágrimas. Takezinho, eu recebi uma carta do Matahashi. Takezo via um bebê na sua mente nessa hora, em seguida a criança dizendo na voz de Otsu. Eu fui abandonada de novo. Com a consciência distante do presente, Takezo largava a espada de madeira e Takuan questionava. Que tal? É bem mais gostoso ser capturado pela Otsu. Eu estava em dúvida quanto ao sermão que iria lhe passar, mas não, um sermão é a última coisa que Takezo escutaria. Então pensei que a única alternativa seria dobrá-lo pela força. Calculei que o mesmo indomável Takezo estaria debilitado pela fome e um longo período de fuga. E agora, estando ferido, achei que eu teria chances no embate, mas vejam só, parece que eu nem precisei agir. Otsu é a mais sorte de todos. Ela não tem nenhum medo de você, Takezo. Takuan se levantava, começava a se aproximar e pontuava. Ele desmaiou. Otsu, você foi capaz de capturar o Takezo. No breu da consciência de Takezo, ele pensava em dor. Se via amarrado e sendo levado por Takuan. Em seguida, ele se via sendo cercado por aldeões que o espancavam. Takezo continuava pensando em dor, até que ele acordava amarrado numa árvore. Os corvos já cercavam seu corpo e ele pensava. Por quê? Por que não me mata logo, monge maldito? Abaixo, Takuan observava e dizia. Ah, então você ainda está vivo. Takezo pensava. Mate-me. Acabe logo com isso e me mate. Me deixou nessa situação humilhante. Takuan partia e Takezo continuava pensando enquanto observava os corpos. Caso não matasse primeiro, eu seria morto. Matar, matar e matar. Cortar pessoas e morrer num combate mortal. É isso que sou. Estou sempre preparado para pagar pelas minhas consequências. Então mate-me. Takezo caía no sono de cansaço e o tempo passava. Uma chuva começava. Na varanda da casa, Takuan dizia. Opa, opa, eu disse pra você não sair, venha. Chove forte lá fora. Otsu, se você ver Takezo pendurado naquela árvore, você não ficaria com vontade de libertá-lo? Otsu respondia que sim, e Takuan dizia. Então é por isso que você não pode ir. Otsu olhava preocupada e dizia. Sinto como se tivesse o enganado. Takuan pontuava. Mas Takezo não entendeu dessa forma. Otsu olhava chateada e lá fora alguém se aproximava de Takezo. Era a velha Osugi, que dizia na chuva. Que vista prazerosa! A família Honiden perdeu seu precioso herdeiro por sua culpa. Você inventou aquela história ridícula dele vivendo em algum lugar com alguma meretriz. Eu mesmo descobrirei se ele está vivo ou não. Mal posso esperar para te ver morrer aí em cima. Vou vir aqui todos os dias e saborear seu sofrimento. A velha partia dizendo. Ah, podemos estar na primavera, mas está bem frio por aqui. Estou congelando. Takezo ficava na chuva gelada e a cena cortava para o dia seguinte, onde o sol aparecia pós-chuva e a velha Osugi já estava lá, observando. Os corvos aguardavam próximo e ela questionava. Você ainda não morreu? De repente, um líquido caía nela. Ela saía correndo com nojo, pois era a urina de Takezo. Ela jogava pedras e dizia. Pensei que já estava morto a essa altura. Mas seu bastardinho teimoso. Takezo pensava. Monge maldito. Vem aqui pra fora e me mate. Takezo via na varanda. O monge ia pra dentro de casa. Eventualmente, a noite chegava e Takezo se perguntava. Mas como eu fui chegar a este ponto? Takezo se lembrava de Takuan dizendo. Você é a pessoa mais fraca da vila. Em sua mente, ele discordava. Isso não é verdade. Eu nunca perdi para ninguém. Eu apenas queria ficar mais forte. Takezo se lembrava de seu pai dizendo. Ela não é mais sua mãe. De volta à adolescência, Takezo se lembrava de quando se tornou um viajante. E ele pensava. Eu só queria vê-la e mostrar a ela o quanto eu tinha crescido.
Ele encontrava sua mãe no flashback, porém ela estava com um bebê no colo e dizia indo para dentro da sua casa: Takezo, você deve ir para casa. Volte para o seu pai. Ao perceber que havia sido abandonado por sua mãe, Takezo pensava enquanto partia: tenho que ficar mais forte. Eu quero ser forte de forma que não tenha que depender dos outros. Sim, ficarei mais forte. Estou indo me tornar invencível sob o sol. De volta ao presente, ele concluía: isso é tudo o que eu queria. Da varanda, Takuan observava, e dessa forma, senhores, o vídeo chega ao fim. Se curtiram, like para ajudar o canal, se inscrevam se não forem inscritos, e caso queiram vídeos exclusivos é só virar membro do canal. As redes sociais vão estar aqui na tela caso queiram me seguir. No meu Instagram pessoal, GTRZ, eu postei a minha luta desse final de semana contra Danilo Zica, o maior antebraço do Brasil, onde eu consegui uma vitória de 3-0. Pra vocês aí que ficaram me zoando, falando que o cara era uma bomba atômica e eu um bebê chorando, se ferraram, 3-0. Agora vão lá e deixem o like no vídeo. Rapaziada, é isso. Eu tô indo nessa. Um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.